Guerras, intolerância, violência. O antídoto para todos esses problemas começa na escola. Aqui a gente não aprende só geografia, português, matemática. A gente aprende também a ser cidadão e a respeitar o espaço do outro, para que o nosso espaço também seja respeitado. Vocês gostam do professor Laércio aqui? No programa de hoje, professores, alunos e escola. A interação entre eles produz o conhecimento que será decisivo ao longo da vida. No Grande SP-Doc sobre educação, a gente começa pela base, o ensino fundamental, que vai da primeira à nona série. Estamos no Salete, uma escola de classe média localizada na zona norte de São Paulo. Vamos ficar aqui o dia todo para conhecer de perto o cotidiano dessa galera. 7h15 da manhã e o dia já começou para essas crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Na mochila de Beatriz, encontramos apostilas de todas as matérias. Para ela, estudar não é nada chato. Beatriz, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu estudo bastante, eu gosto de mexer no computador e ler, principalmente. O hábito da Beatriz ainda é exceção no Brasil. Segundo o levantamento feito pelo Ibope no final da última década, dos 5 livros que os alunos leram por ano, apenas um não era didático. Dia de prova é aquela correria para rever toda a matéria. A aula vai começar agora e elas estão se preparando. O que vocês estão estudando? Matemática. É porque vai ter prova hoje, daí é sempre bom dar uma revisada, né? Vai ter prova de matemática? Vai. E vocês têm facilidade, dificuldade? Eu não sei, eu tenho facilidade porque o truque é prestar atenção na aula e, depois que você consegue fazer um exercício, você faz os restos, de boa, assim. Então, quer dizer, o segredo também é estudar um pouquinho em casa. Sim, claro. Tirar dúvida, porque sempre tem dúvida, ainda mais matemática, né? É sempre assim. Uns não gostam de matemática, outros não gostam de geografia, mas a verdade é que o jeito do professor ensinar conta bastante. E o que para vocês é um bom professor? Eu acho que é um professor que, além de ele ensinar a gente sobre a matéria, que é a função do professor, é ensinar sobre outras coisas, sabe? Não só ficar só naquela coisa, a matéria, escola, professor. Tem que ter aquela relação, sabe? Mais divertida. Porque é importante o professor saber lidar com a sala e, ao mesmo tempo que ele é rígido, né? Impõe a disciplina, ele faz com que a gente se interesse mais e possa aprender de uma maneira divertida. E para deixar a aula interessante, o professor tem que gostar do ofício. Para Cristina Colasanto, que é especialista em educação, a paixão pela profissão é muito importante. Tem que gostar do que faz, né? O maior educador brasileiro, Paulo Freire, ele diz que educar é um ato de amorosidade. Eu acredito nisso. A gente precisa gostar do que faz, a gente precisa apostar no sujeito que ali está conosco, a gente precisa acreditar na mudança, acreditar na transformação social, não só via educação, mas via todos os espaços institucionais da sociedade, que a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, a educação é apenas uma base, né? Uma base muito sólida, uma base muito importante para todos nós. E para educar, eu acho que é um componente principal e que eu falo muito para as alunas da pedagogia é isso. Precisa realmente gostar do que faz e gostar de gente. Tem algum professor que vocês lembram agora que consegue assim, esse equilíbrio de disciplina e também de causar interesse na sala? O Laércio. Ele é um professor de matemática e, todo mundo chama, na verdade, ele de Lala ou Lalau. Ele é muito legal, sabe? A gente faz uma brincadeirinha de chamar ele que ele é Deus, assim, porque ele sabe muita coisa, né? Ele sabe como que é essa relação de aluno-professor, sabe? Entende? Então, quer dizer, o Laércio está por aí? Eu acho que sim, em alguma sala. Vocês me levam lá para eu conhecer o Laércio? Vamos. Hoje é dia de correção de prova, quando os alunos estão naquele agito. Professor Laércio, o Deus do conhecimento. Opa, prazer. Tudo bem? Muito prazer. Tudo em ordem. E aí? Eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você. Pode fazer. Pode. E aqui, é fácil comandar uma turma assim tão grande? É fácil. É que só está fazendo correção da prova.
Só por correção da prova, só. Professor, hoje em dia todo mundo tem um celular, um MP3. Como é que você faz para competir com a atenção deles? Não, é assim. No momento que eles, por exemplo, fizeram a prova, eles terminaram, eles não têm o que fazer. Então, aí, nesse momento, eles usam, porque é um instrumento isso daí. Às vezes, você pega, por exemplo, ele está, de vez em ele ficar pulando, berrando no momento após a prova, então ele não tem problema. Naquele momento sossegado, ele usa. Depois, em sala de aula, não. Renata concorda com ele. Para a professora, a tecnologia pode ser uma grande aliada na busca pela atenção dos alunos. Antigamente a gente falava que o professor era aquele que sabia de tudo, é aquele, né, que não só orientava. Hoje eles chegam para nós extremamente, né, espertos, eles sabem muito, acho que a internet está aí para colaborar, então hoje nós orientamos, né, indicamos o melhor caminho para eles. Esse é o papel do professor. Já que você falou em internet, como é que você faz para competir com a atenção de telefones, MP3? Na sala de aula existe um combinado, né? Não pode, né, utilizar o aparelho. Apesar que já aconteceu situações de, por exemplo, vamos pesquisar tal coisa, aí na hora eles pesquisam. Então, ao mesmo tempo que não podemos usar o aparelho, né, que distraem eles, tudo, a internet muitas vezes ela colabora. Na sala de aula ela colabora sim. Agora, o que eu faço durante as minhas aulas? Eu uso muito eu uso muito PowerPoint, uso vídeos, né? Eu levo bastante eles na sala de multimídia. Segundo o neurologista Roger Soares, o cérebro da criança está bem preparado para administrar tantas informações. A gente tem capacidade de ter a atenção chamada atenção dividida, em que nós conseguimos prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, você tem que olhar para frente, você tem que prestar atenção para mudar de marcha, embora às vezes seja automático, mas você tem que olhar no espelho retrovisor de um lado, no retrovisor do outro, e você continua dirigindo enquanto está ouvindo música e conversando com a pessoa ao lado, né? Isso, no nosso dia a dia, a gente aprende, a gente tem a capacidade para fazer isso. Mas é claro que você mais dificilmente vai aprender a usar a equação de Bhaskara, por exemplo, enquanto você está dirigindo ou enquanto está andando de bicicleta. Porque nesse momento você precisa de uma atenção concentrada, de uma atenção focada num único objeto. E nesse caso, então, o uso de MP3, do celular, pode ser um fator de distração e impedir que toda a força de concentração esteja disponível para a criança. Por outro lado, a tecnologia bem utilizada pode ser um fator para aumentar o interesse das crianças na sala de aula. Por exemplo, a utilização de conteúdos multimídia, a utilização de lousa interativa, lousa eletrônica, são coisas que podem facilitar o aprendizado. Mas se o aluno está desconcentrado demais, Roger alerta para o distúrbio do déficit de atenção, que no Brasil atinge quase 10% das crianças. São crianças que apresentam antes dos 7 ou antes dos 12 anos uma dificuldade de atenção, uma facilidade para se distrair na sala de aula por movimentos ou por barulho em volta delas, uma inquietação, não consegue ficar parado na carteira e vão ter dificuldade no aprendizado, especialmente no aprendizado de língua, no aprendizado de matemática. Às vezes, são pessoas que são inteligentes, né? Às vezes, essa dificuldade, elas só vão aparentar depois que ela já chegou numa fase da escola em que se exige mais autonomia e que é preciso de mais tempo de atenção para aprender. Porque enquanto são coisas rápidas, os conteúdos são curtos, elas conseguem se dar bem. Então, é preciso tomar cuidado. Já que vocês gostam de tecnologia, então eu quero agora que vocês aproveitem todo esse talento que a geração de vocês tem para manusear os equipamentos e vocês vão gravar para mim, então, um pouco dessa escola aqui onde vocês estudam. Pode ser. Tá bom? E quero que vocês façam uma pergunta para o professor. Alguma coisa que você sempre quis perguntar para ele e nunca fez em sala de aula. Tá. Você vai filmar e ela vai ser agora a repórter. Vem conhecer com a gente um pouco da nossa escola. Professora Renata, eu tenho uma pergunta para te perguntar. O que você gostaria de ser sem ser professora? Olha, ontem mesmo eu estava discutindo sobre isso com a minha mãe. Eu ainda vou querer ser veterinária. Você acha que com a educação teria menos intolerância no mundo? Pessoas mais educadas, elas
veem um mundo diferente. Tchau, tchau. Até mais. No próximo bloco, as vantagens do ensino bilíngue e o que acontece com o cérebro das crianças que estudam os 2 idiomas. É daqui a pouco. A escola é um espaço determinante na formação do cidadão. Uma preocupação que está presente nas aulas do professor Laércio. No fundamental é formar o cidadão consciente, participativo, o que determina a legislação. Então, veja bem, eles fazem a integração entre eles, o desenvolvimento social, o psicossocial de cada um é feito no ensino fundamental. Então essa participação deles, um conversar com o outro, vai fazer parte da socialização deles. É diferente. Lá você trabalha mais pensando no Enem e no vestibular. Aqui não, aqui você trabalha mais na socialização, as bases, porque chama-se ensino fundamental, porque é o fundamento para o médio. E ao longo, que nem uma espiral, ao longo de uma espiral, eles vão aprender no mínimo necessário para chegar no ensino médio. Para Renata, esta também é uma prioridade. Além de passar o conhecimento seu sobre ciências, você também leva em conta essa questão da formação do cidadão. Como é que você inclui essa preocupação na sua prática do dia a dia aqui como professora? Dependendo do assunto que a gente trabalha, né, em sala de aula, sempre surge, né, o cotidiano deles. Né? Então a gente acaba falando opinião como não só professora, né, como cidadã, né, a opinião da Renata. E aí ouço deles, a gente debate em sala de aula, eles falam muito. Nós fizemos um projeto, inclusive, com o 6º ano, que eles tinham que mostrar como é que eles utilizavam a água no dia a dia deles. E o legal é que eles reconheceram que existia gasto, por exemplo. Né? Eles reconhecem muitas vezes que eles não conseguem reduzir o seu gasto, mas ao mesmo tempo eles começam a ficar preocupados. Então a gente acaba mexendo, né? Nem que seja um pouquinho, mas a gente acaba fazendo com que eles se sensibilizem mais. O pai presente, ele auxilia muito, né, no desenvolver desse aluno, né, na sala de aula. A gente percebe que o aluno ele se sente mais seguro também. O aluno que que não tem os pais do lado, ele fica inseguro na sala de aula. Ele muitas vezes ele acaba sendo mais rebelde por não ter. Né? Não são todos os casos, mas muitas vezes é isso, ele não tem ninguém que ampare ele. Não é só na escola, a gente precisa do conjunto, os pais e professores. Segundo a coordenadora pedagógica do Colégio Salete, Solange Gomes, as mudanças de comportamento que os alunos enfrentam nessa época da vida exigem do professor ainda mais sensibilidade. Quando eles entram no Fundamental 1, já acontece a primeira passagem da vida deles. Eles saem de um ambiente mais infantilizado, né? com um parque, com brinquedos, e vêm para um outro ambiente onde eles também têm que se sentir bem, mas entram agora todas aquelas matérias que vão seguir por um grande tempo durante a vida deles. Então, a língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. O que acontece então? As professoras que recebem, elas têm que saber que estão recebendo esse grupo e elas têm que estar abertas para responder muitas vezes as dúvidas, acolher as crianças com muito carinho. Ele vem criança, né? Até metade do 1º ano do Fundamental 2, ele tem características crianças, chama a professora de tia, quer beijar, quer abraçar. Aí na segunda metade, vem das férias o adolescente. Né? Aí, então ele já está distante, ele tem que negar um pouco esse contato que ele tinha no 1º semestre para se afirmar diante dos amigos. E aí o professor tem que estar atento a todas essas mudanças, porque senão vai criando sempre conflitos. Né? São conflitos que vão sendo criados e que se ele não conseguir trabalhar um pouco isso com a classe, ele perde o controle. No Salete, algumas turmas ficam no colégio o dia inteiro.
No período da manhã, eles trabalham o bilinguismo também. Né? Então, o período da manhã no integral é dividido em duas grandes metas com 2 grandes objetivos. Trabalhar muito a língua inglesa e também o trabalho com a lição de casa, o estudo, porque as crianças ficam a maior parte do tempo dentro da escola. A escola integral é uma tendência mundial que começa a ser implantada no Brasil. Em 2011, o governo vai aumentar para 15 mil o número de escolas da rede pública que oferecem o ensino no período integral. Tem que almoçar, né? Já que vai ficar parte da manhã, parte da tarde. Olá, tudo bem com vocês? Sim. Qual que é seu nome? Júlia. Júlia. Você entra que horas e sai que horas da escola? Não sei. Não sabe? Mas você vem todo dia pra cá. Eu venho de manhã, eu venho às 10 às vezes. Ou às 9. De noite eu não sei que horas que eu saio. E aí você tem as aulas e depois vocês almoçam e depois tem um lanche também? É. E tem também a lição de casa e só. E você gosta de ficar o dia inteiro aqui na escola ou você preferia só vir numa parte da manhã ou da tarde? Eu gosto de ficar. Você gosta? Uhum. E você sabe por que sua mãe te colocou numa escola assim, que fica o dia inteiro? É porque a outra escola que eu ficava era muito fraquinha. Fraquinha? E agora melhorou? É, agora melhorou. Pedro, você gosta de ficar o dia inteiro na escola? Gosto, muito. Por quê? Aqui eu faço as minhas lições de casa, estudo bastante, depois tem um intervalo, aí a gente lancha, vai brincar um pouco e... Não é muita coisa? É muita coisa, mas... Você gosta? Eu gosto muito. E aqui vocês têm um aprendizado bilíngue, não é isso? Isso. Então qual que é a língua que vocês aprendem aqui? Além do português, claro. Português e inglês. Você já tá fera no inglês? Tô fera. Em inglês, o que você tá fazendo agora? Fala com a gente em inglês. What's your name? My name is Luciano. What's yours? My name is Peter. How are you? I'm fine. What are you doing? I'm eating. Thank you. Thank you. A habilidade do rapaz aí é sinal de que as aulas de inglês estão dando resultado. Aqui no Salete eles têm várias turmas do período integral que tem um ensino bilíngue. E a Ellen, que está aqui comigo, ela é professora de inglês. Professora, o que você nota que faz com que eles tenham facilidade para aprender o inglês? É um ambiente propiciador, né, que transforma toda a questão do aprendizado de maneira lúdica, fazendo com que essas crianças aprendam de forma natural e aprendam até a gostar do inglês, né? Coisas que, fator assim, que influencia na hora de aprender e até em questão social, porque tem crianças que não estão acostumadas a conviver em um ambiente que se ouve inglês, famílias que ainda não falam inglês com eles, né? Eles aprendem essas matérias em inglês, né? Diferente do que eles estão aprendendo à tarde. São outros conteúdos? Outros conteúdos, né? Pode ser que há conteúdos que eles vão aprender durante o ano, mas não precisa ser necessariamente no mesmo mês, na mesma semana. Vai aparecendo aleatoriamente os conteúdos. E o pessoal dessa faixa etária, os alunos dessa faixa etária, têm facilidade em aprender uma segunda língua? Tem, eles têm muita facilidade. Inclusive, a gente nota pelas crianças que já vieram da educação infantil. Essas crianças, elas têm uma facilidade muito maior das que não estudaram ainda inglês e que entram no período integral. Segundo especialistas, o ensino bilíngue é ótimo para o cérebro, melhora o raciocínio e desenvolve a criatividade. Quanto mais nova a criança, menos impactante é o aprendizado de duas línguas, né? A área do cérebro que corresponde à linguagem, normalmente ela é do lado esquerdo e pega um pouco a região temporal posterior e também a região frontal. Isso permanece igual em quem fala uma língua só, em quem é bilíngue ou quem é poliglota. Mas as crianças normalmente elas se adaptam facilmente. Mas quando sobra um tempinho fora da escola, é importante não sobrecarregar as crianças com tantas atividades. O que os pais devem tomar cuidado é se as crianças estão ficando estressadas por conta dessas atividades. Porque o ideal seria que todo o aprendizado fosse também uma alegria, um prazer. A gente sabe que não é, porque a gente tem que aprender muitas coisas que a gente ou não gosta
ou não gosta naquela hora, não é aquilo que a gente quer fazer. Aprender outras coisas fora da escola, como o judô, balé, natação, pode ser um momento de tirar o cérebro daquela rotina, daquela engrenagem de aprendizado sistemático de conteúdos. Por outro lado, se a criança fica sobrecarregada com essas atividades extracurriculares, isso pode ser motivo de estresse, de ansiedade e até depressão na infância. Daqui a pouco a importância do esporte no ensino fundamental. É no próximo bloco, não vai perder. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. O esporte ajuda no desenvolvimento físico e mental. E é nessa fase da escola que o aluno está mais aberto a aprender novas atividades. O esporte é importante em qualquer fase da vida, mas no período escolar é ainda mais. O jogo envolve regras, envolve escolha, envolve participação, envolve cooperação, envolve solidariedade. Jogo não é só competição, não é só ver quem ganha, quem perde, não. O jogo, ele faz com que o sujeito, perceba o outro. E a sociedade é assim, a gente tem regras, a gente não faz tudo da forma que a gente acha, da forma que bem entende. Rafael é coordenador da área de esportes do Salete. Ele concorda que o contato com o jogo tem papel fundamental na formação dos alunos. Muitas vezes a falta de vontade é por não conhecer, falta de conhecimento. Então o primeiro passo é introduzir na modalidade, introduzir na atividade física, seja ela qual for. Então numa simples caminhada, numa simples atividade de brincadeira, num jogo cooperativo, onde tem aquele melhor amigo dele, participe e comece a interagir com ele. E aí sim ele vai pegando o gosto por uma atividade prática até chegar na modalidade. Hoje eles estão muito acostumados com o computador, é muito legal. O cognitivo deles está sendo muito estimulado por programas educativos, canais de televisão específico, desenhos, a gente vê muito isso. E a gente precisa estimular também a parte motora da criança. Então é normal a gente pegar alunos que têm o cognitivo muito bom, quando pede para correr o garoto tem dificuldade. Então a gente estimula esse lado também para que seja uma criança simplesmente completa no padrão motor. Não que não precisa ser nenhum super talento, mas que não tenha dificuldade no dia a dia. Olha, agora no treino de handball, quem que eu achei? A Heloísa, vocês lembram dela? Aquela que eu conversei lá no início da matéria? Vamos conversar com ela, Heloísa? É você novamente aqui no nosso programa. Fiquei sabendo que você é fera no handball. Que é isso, não, eu faço o que posso. Você descobriu que gostava aqui na escola? Sim, eles, o Salete incentiva muito o esporte, isso é muito legal. E aí foi com a escola que eu descobri minha paixão e, nossa, hoje eu treino mesmo. Fiquei sabendo que você agora é atleta de um clube, não é isso? Sim, a gente já foi para o Brasileiro, vários campeonatos, é muito legal. E por que o handball te atraiu tanto? Então, o hand é um esporte diferente, dos outros. Ele tem muito contato e é em quadra, o que diferencia, por exemplo, do basquete. E acho que foi isso, não sei, essa coisa feroz, assim. A disciplina que você tem que ter para o esporte, você acha que te ajuda ou te atrapalha, acaba te tomando muito tempo das outras matérias que você tem que estudar? Toma muito tempo, mas a gente tem que saber administrar, Eu me esforço, quando eu preciso sacrificar alguma coisa, a gente escolhe sempre o esporte, A escola ainda é muito importante. Mas eu vou levando e aprendo muito com o esporte, disciplina e tudo mais, é muito bom. Tá certo, obrigado, viu, Luísa? Bom jogo, então. Vida de professor não é nada fácil. Vamos saber o que significa ser um grande educador para esses profissionais que diariamente lidam com os desafios da educação. Esse educador ele tem que ser um mediador, porque essa criança vem para a escola não só para aprender. Hoje em dia, as nossas famílias são estruturadas de diferentes formas.
né? Então, a criança aqui complementa a educação que recebe lá. E nisso nós fazemos um trabalho muito conjunto junto com a família. Primeiro ano que eu comecei a dar aula, que eu estava dando aula, eu tive assim, trabalhando com 5ª série na época, e eu fui fazer um trabalho para o Dia dos Pais. Achei que eu estava abafando, né? Nós escrevemos cartas. E aí na sala de aula, quando eles estavam escrevendo essas cartas, uma aluna não queria escrever. E eu comecei, ele chamava até Denis na época. Denis, fala, né? Escreve, o que você quer? De repente ele levantou assim, eu não vou escrever porque meu pai não dá dinheiro em casa, porque ele deixou a gente. E assim, naquele momento eu percebi que aquela ação minha, né, que achava que era tão bonita, né, não tinha mais sentido. E isso assim me fez refletir muito do meu papel na escola. Então, muitas vezes, aquele aluno que está na sala de aula, distante, dizer, o que ele está passando? Então, essa questão pessoal, um pouco mais intimista, eu valorizo muito como professor. Eu estou aqui na companhia da Isabela, da Ariê, da Gabriela, Gabriel, João Vitor e Guilherme. Eles têm 10 anos de idade e vão me ajudar aqui numa proposta. Eu quero que eles desenhem para mim o que para eles simboliza educação. O quadro está ali atrás, aqui o giz. E, por favor, não me decepcionem, hein? Enquanto nós gravávamos no Colégio Salete, recebemos um pedido especial de entrevista do Vitor, que estava super afim de conversar com a gente. Por que, Vitor, você é o mais famoso dessa escola? É verdade. É porque você é muito falante, de repente, não? Eu acho que é. Já sabe o que vai fazer quando crescer? Sim, vou querer ficar no lugar do Michael Jackson. Mas então você vai ser o quê, cantor? Sim. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Tá explicado porque esse menino é tão popular, né? O nosso programa termina aqui. No próximo, a gente continua falando de educação, mas agora é de ensino médio. Não vai perder.